Esse é o High Low, um podcast sobre os altos e baixos da moda. O meu nome é Olivia Merchior e eu sou Isabel Junqueira. Oi, Oli, tudo bem? Oi, Bel! Hoje temos uma pauta inspirada pela reação de alguns ouvintes nossos. Rasgam elogios pra gente, falam, nossa, que legal foi esse episódio. Mas quem são vocês mesmo? O que vocês fazem? Como estamos numa semana particularmente puxada de trabalho dos dois lados, a gente falou assim, vamos fazer essa pauta meio preguiçosa, né? Porque fala da gente. Mas eu acho que eu não quero ser conhecida apenas como aquela da dupla que não sabe usar o microfone. Inclusive, gente, eu queria pedir desculpa pelo episódio da semana passada de literatura, que eu realmente não sei o que eu fiz. A gente está tentando consertar, né? Então, quem sabe a gente ainda vai publicar de novo com um áudio melhor, a gente avisa vocês. Eu acho que eu fiquei muito emocionada com a pauta e realmente me deixei Nossa, confundir. Vocês perderam Olivia declamando Homero, ponto alto pra mim. Ponto alto, né? Teve de tudo, da Grécia Antiga, Carlos Drummond de Andrade, aí pronto. A voz, ninguém consegue me escutar. Algumas pessoas sabem, mas a Olivia, a gente se conheceu na faculdade de jornalismo na PUC Rio. E que nós fomos as únicas entre o nosso grupo a migrar pro lado da moda, das artes, uma coisa mais estética. Quando eu te conheci, você já era das modas. Eu gostava de moda, mas eu não trabalhava com isso. Eu primeiro comecei muito mais arte que moda. Hoje em dia eu meio que tenho um pezinho em cada mundo, digamos assim. Nessa época, eu lembro que você estava fazendo desfile com Cauã Raymond antes dele ser famoso. Eu lembro dessa informação. Eu tenho isso na minha biografia, Isabel. Eu acho que o primeiro desfile do Cauã, ele nervoso. Ele, João Velutini, que era um gato. Ai, né? Maravilhoso. João Velutini, que já era modelo das campanhas internacionais. Armani, Suspiros. E que estudava com a gente lá na PUC, fazia economia, administração, uma coisa assim. E sim, eu fui desfilar, eu tive uma marca chamada Porcos, né? Sempre rebelde. Eu lembro que a gente colocou Porcos por causa de uma frase do Winston Churchill, que ele falava: é engraçado o comportamento dos animais. Os cachorros nos olham de baixo para cima, os gatos nos olham de cima para baixo e os porcos são os únicos que nos olham nos olhos como iguais. E aí a gente botou, tá vendo? Olha! Era uma loucura. Forte. E aí, né, acho que como qualquer marca jovem iniciante na área de moda, a gente queria subverter ao máximo e questionar tudo. Então a gente fazia os desfiles com roupas todas iguais. O desfile era uma roupa igual atrás da outra para falar sobre a massificação, né, da moda. Mas eu comecei a vida, né, fazendo engenharia de produção na UERJ. Sempre quis fazer moda. Foi útil a engenharia de produção para você? Foi super. Assim, eu fiz engenharia de produção, depois a gente foi fazer jornalismo junto, onde a gente se encontrou. Depois, só a terceira faculdade que eu fui fazer design. Isso porque minha família não era muito simpática ao fato de eu fazer moda. Eles queriam que eu fizesse algo direito, algo que fosse me dar camisa. Então isso, na verdade, me levou a tentar outros caminhos para pensar moda. Porque engenharia de produção ajuda qualquer um a qualquer coisa, né? Você conseguir planejar e organizar a sua vida, né, de uma maneira para otimizar processos. Então, realmente, foi uma boa experiência. Eu acho que quando eu fui fazer jornalismo já era uma vontade de fazer moda, mas pensando a moda como esse meio de comunicação, mas também por conta da família. E não, nem só por causa da família, mas não tinham universidades focados na área de moda na minha época, né? Eu cheguei a fazer faculdade de moda, era escola de moda Cândido Mendes, onde a Kátia da Farm também fez. Assim, não tinha a seriedade que muitas faculdades têm hoje. E aí eu fui fazer comunicação lá na PUC para tentar entender essa relação
simbólica da roupa na sociedade, sei lá, tentar teorizar mais essa parte da moda. Aí eu comecei a trabalhar, abri a minha marca, foi na época que a gente se conheceu, comecei a fazer figurino com a Globo, juntei um dinheiro, fiz figurino para filme e tal, e aí finalmente consegui ir para Central St. Martins de Londres, fui finalmente fazer design. Eu lembro que aí teve toda uma... que você foi fazer aquele curso com o Charles Watson, né, para fazer o seu portfólio. Foi uma sofrência só, porque o Charles naquela época não tinha tido filho ainda e ele era muito mais carrasco do que ele é hoje. Mas foi muito importante, porque eu lembro uma coisa muito interessante que ficou na minha cabeça pro resto da vida, que o Charles me falou e depois eu fui entender um pouco mais ao longo do processo da St. Martins, é que os avaliadores para você entrar na faculdade não querem saber o produto final, porque se você soubesse já resolver o problema, você não estaria lá, não né? estaria na faculdade, né? Não estaria tentando entrar na faculdade. Então eles querem ver como você pensa. Eles querem ver o seu mecanismo de sair de uma inspiração e como você começa a interpretar até você chegar numa solução de vestuário, uma solução de design. E isso eu acho que é algo que libertador, né? É libertador, assim, você não sabe, né? Você não vai estar perfeito, mas é impressionante como... Não vai estar perfeito não, né? Vai estar longe, muito longe de estar perfeito. Você não sabe fazer ainda, você está aprendendo. Você tem alguma ideia, você tem algumas motivações para fazer, algumas referências estéticas que vêm muito da juventude, mas como a parte técnica, né, o seu olhar crítico sobre o que você está fazendo, ainda é muito raso, né? Uma coisa que meu pai falava muito quando eu fui para Londres eu não me importo nem o que você está estudando, porque para mim importa o que você está ganhando, que é ganhar chão. Ele falava a experiência no exterior, sozinha, tendo que trabalhar para fazer grana, para se bancar, se relacionando com pessoas de culturas totalmente diferentes, não tendo a família do lado, os amigos do lado para dar suporte. Isso faz com que realmente a sua percepção sobre o seu trabalho se torne muito, muito menos protegida, né? Do seu meio. Eu não sei se depois da St. Martins você voltou para o Brasil. Aí depois da St. Martins eu voltei para o Brasil e foi engraçado porque eu terminei a St. Martins, né, que é a Harvard das faculdades, e falei, não, eu vou voltar para o Brasil e vou ganhar, na época, né, 2008, eu falei, vou ganhar 10 mil reais de salário, né, porque qualquer um vai querer me contratar. E aí eu nunca vou me esquecer que eu sentei com a Tere Nascimento, que eu acho que até hoje em dia CEO da MC, que até então era dona da Coach, da Fórum, da Sommer, era Driton, dona de tudo. E aí ela virou para mim, olhou o portfólio, falou, nossa, que criativa, nossa, incrível, nossa, muito bacana. Só que assim, eu tenho uma vaga de estágio na Triton, sei lá, se você quiser, a gente te dá um salário, tipo um salário mínimo, porque apesar de tanta criatividade, eu estou precisando de uma pessoa que saiba fazer dos 200 mil metros China. E eu acho que na época, assim, foi um soco que eu tomei. O que é 200 mil metros China? Eu acho que é uma metáfora para você entender que a vida de designer não é uma coisa de você sentar na cadeira e ter ideias incríveis, e sim você saber se funcionar. inspirar. Né? Assim, é chão de fábrica. Agilidade, sabe? É você saber fazer chão de fábrica. E isso me fez mudar o olhar totalmente. Mas ao mesmo tempo que eu falei, não, eu não queria ficar em São Paulo e, né, para fazer, eu queria ainda tentar alguma coisa mais interessante, e foi a Tere também que acabou me indicando para o desfile da Animale para trabalhar com a Marta Ciribelli, que foi, para quem não conhece a Marta, ela foi ex-diretora da Yes Brasil, que foi uma grande marca da década de 80 e 90, e a Marta estava fazendo desfile na Animale.
E eu lembro que logo que eu cheguei no desfile da Animale, eu percebi que tinha muita gente querendo ser designer e muito pouca gente querendo entender sobre materiais, que sempre foi uma parte que eu gostei muito da moda, né? Desenvolvimento de materiais. A Terry me falou, olha, eu acho que você é meio maluca, seu design aqui é meio maluco, eu acho que tem uma pessoa que vai gostar de você e você vai gostar de trabalhar com ela, que era a Marta, que realmente é uma doida, e é uma doida do bem, né? Eu chamava ela de máquina de fotocópia, porque eu nunca vi alguém psicografar coleções, ela psicografava, sabe? Parecia uma máquina de Xerox. Saía papel assim, pá, 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 pá. Só que ela investia muito nessa parte de material, ela queria fazer coisas diferentes, então tudo que eu propunha em termos de material, ela endossava, me mandava para os lugares para desenvolver. Nessa época era a Priscila Darout também, estava com ela na época do desfile da Animale, e aí eu fiquei lá esse tempo todo, uns 4 anos na Animale. Depois do desfile, fazendo essa parte de material, eu fui para importação e exportação. A Animale estava começando a trabalhar com o mercado exterior. E aí você acumulou muitas milhas, né? Muitas a gente milhas. Se encontrou várias vezes nessa época. Sou diamante até hoje por conta disso. Viajava muito e foi uma oportunidade de conhecer o mundo, né? Tem muita gente de moda que me pergunta sobre essas relações com o design, se eu ainda tenho saudade, porque eu acabei me distanciando da parte da criação em si, assim, Olivia desenhando, né? Eu acho que ela terminou quando eu percebi que tinha muita gente querendo desenhar a roupa e pouca gente querendo saber dos materiais. Aí eu fui para lá, né? Por mais que eu desenhasse também na época, mas o meu foco era o desenvolvimento de material. E aí depois, quando houve esse câmbio, estava muito favorável no Brasil, que era o câmbio quase 1 para 1, né? Porque isso ainda era Lula, né? Era Lula, era total. E o câmbio era quase 1 para 1, então eu viajei muito pela Animale, conheci países incríveis. Eu acho que eu fui mais, 7 vezes para a Índia, 6 vezes para a China, no espaço de tempo de 2 anos, né, fazendo esses desenvolvimentos, além de Europa, além de outros países. E eu acho que foi nessa percepção de que, mesmo eu tendo estudado design e gostar de modelar, de costurar, porque você realmente aprende isso na faculdade, na São Martins, você precisa, não tem essa coisa de desenhar e pedir para alguém fazer, né? Você que tem que construir as coisas. Mas eu acho que o que a Terry dizia lá naquela reunião era isso, às vezes você é muito criativo, mas você não entende o mercado que você está inserido. E eu me dei essa oportunidade de não me restringir ao design e eu consegui expandir o meu currículo, predispondo a fazer coisas tão interessantes, mas que haviam muito menos concorrentes para fazer aquelas coisas, né? Uma coisa que o Galeano fala naquele livro que eu tanto gosto, do Gods and Kings, que ele diz: se tem uma coisa que eu gostaria de ter aprendido na São Martins era sobre o mercado e sobre o negócio. Eu não aprendi na São Martins, mas pelo menos eu acho que eu fui rápida em entender os 200 mil metros China da Terry, que era isso que ela estava dizendo, né? Entender o negócio em si. Mas chega de mim, Isabel. Você sabe que eu sou péssima em me vender, em falar sobre mim. E eu sempre esqueço das coisas que eu fiz porque eu não tive uma carreira assim de empresa que nem você. Hoje, inclusive, eu tava lendo uma notícia e eu lembrei da minha primeira experiência de trabalho, que era uma experiência acadêmica, PIBIC. Você sabe o que é a Bolsa PIBIC? Sabe o que é? Não. Eu acho que é uma bolsa... É bolsa acadêmica, essas coisas, eu sempre fui péssima. Nunca consegui... Então, é uma bolsa, até me corrijam aí se eu estiver errada, mas eu lembro que é uma bolsa que tá dentro do CNPq para estimular jovens a ter uma iniciação científica. O Bolsonaro vai cortar as bolsas do CNPq. Agora eu falei assim, nossa, acho que o PIBIC vai rodar. Você sempre foi boa aluna, né? Você sempre foi CDF, não?
Não, depende muito, assim, se eu gosto, aí eu sou a melhor. Aí eu tava vendo, inclusive, meu projetinho do PIBIC com o Alfredo Grieco, lembra? Esse seu grande professor. A paixão Gente, de Isabel, Alfredo é, Grieco. sabe que eu tava pensando na minha carreira? E eu acho que uma coisa que falta na minha carreira é um mentor. Você teve um mentor? Mentoras tive. Mentoras, é. Eu acho que eu tive. A Marta foi uma grande mentora. A Emília Duncan, antes dela, foi uma grande mentora, figurinista da Globo, na época que eu estava na Globo. A Pascaline Willman, né, do Premier Vision, não cheguei lá ainda, mas diz muito sobre mim, né? Porque são 3 mulheres obcecadas pelo trabalho, né? Obcecadas. Eu acho que o que mais chegou perto de ser um mentor na minha vida foi o Alfredo. E ele foi um professor da... O Alfredo, ele é uma figura, assim, não tão conhecida, mas que deveria, assim. Ele tem uma história de vida incrível. Ele fez parte do Pasquim. Ele foi durante muito tempo professor de História da Arte dentro da comunicação na PUC-Rio. E a aula dele é muito engraçada. Você se fez, né? Eu lembro disso que você Eu fez. fiz, Isabel, eu escrevi sobre o Flaubert, foi maravilhoso. Agora, para de fugir e não fala do Alfredo, fala de você. Não, mas é porque eu acho que o Alfredo tem uma coisa que eu tenho também. Eu não sei se eu peguei dele, mas com certeza eu fui atraída pelo jeito do Alfredo pensar, porque ele é o high-low em pessoa. E eu acho que eu tenho isso também em mim. Que acho que high-low pra mim é tudo arte, cultura, não tem essa coisa de fine arts, cultura, é tudo arte, tudo cultura. E o Alfredo, a aula dele era muito assim, né? A gente lia literatura, a gente lia livros de ciência, como é que é? Livros de ficção científica, mas ao mesmo tempo lia Proust. E aí via tudo que é considerado erudito na história da arte, até cultura popular. Enfim, era uma mistura muito interessante, né? E foi com ele que eu fiz a minha bolsa PIBIC, ele que me chamou. Sabe sobre o que era a pesquisa? Análise de fotografia no Fotolog. Você lembra disso? Fotolog, Isabel. É. Mas tá vendo? Você já estava aí E no tem seu tudo tempo. a ver. E aí eu lembro que ele falou assim, Isabel, porque ele tem uma voz assim, ele fala assim, nasal. Isabel, você tem que ler Ana Moyan, do Pierre Bourdieu. E aí, tipo, eu tive que ler Bourdieu, eu tinha, sei lá, 19 anos. Tive que ler em francês e nem falava francês, assim, direito. Enfim, eu também trabalho com imagem, mas eu gosto dessa coisa sociológica. Sempre quando vai para um lado sociológico. Mas aí depois eu acabei... Eu gosto dessa coisa sociológica. Dessa coisa sociológica. Gente, vocês estão vendo aqui frase a pessoa e a oratória da pessoa é assim... né? Michelle Obama, Oprah Winfrey ficariam encantadas com o meu jeitinho de falar. A gente ama. Mas vem cá, por que você, depois da PUC, você aplicou para esse PIBIC? Foi por isso que você foi para Sorbonne? Não. PIBIC você faz durante a graduação, que eu saiba. Não é uma, tá. não é uma bolsa de mestrado, quando você tá na graduação mesmo. Acho que para dar um gosto, assim, para de repente você seguir essa carreira realmente de pesquisa acadêmica. De pesquisa, Eu não sei como é que é hoje em dia, mas na nossa época era muito assim, o que é bom, mas o que é ruim também. Você tem as aulas de jornalismo, mas você aprende um pouquinho sobre cada coisa, né? Política, economia, cultura. Você não se aprofunda, né? Em nada. Formei na PUC e já comecei direto História da Arte na Sorbonne, na Paris 1. Porque eu até pensei, de repente não é jornalismo a minha parada. Porque eu realmente gosto dessa parte de pesquisa. Tive um flerte com academia, mas só fui até o mestrado. Então, eu realmente tenho a formação de História da Arte inteira, assim. Graduação e mestrado. Fina. Eu não quis... todo mundo me perguntou, por que você não fez mestrado? Você já tem uma graduação. Eu não conheço nada. Como é que eu vou já ir pular pro mestrado e mesmo 5 anos, né, de História da Arte, você não vê muita coisa. Isso é, sim, apenas um ponta do iceberg. Durante a faculdade, eu já estava trabalhando
Enfim, eu fiz vários estágios em revistas de arte. O Jornal des Arts, que é... Eu não sei se você conhece o The Art Newspaper. É um jornal, enfim, sobre o mercado da arte, e eu trabalhei muito tempo na versão francesa. E aí depois, eu fiquei tanto tempo nesse jornal, eu falei assim, fiz um outro estágio no Air France Madame, que é a revista de moda da Air France, que é ótima. É muito legal. Eu gosto muito legal. também, eu acho ótimo. Inclusive, é editada pela Condé Nast. Não sabia. Ela é no mesmo lugar e tal, é super fino. E eu não escrevia, eu era assistente de stylist, Olivia. Mentira, Ficava Isabel. fazendo produção. Gente, a Isabel tá se abrindo, ela nunca se abre. E assim, só pra dar um... Não é que não se abre, é que não, eu você não se esqueço, abre. sabe assim, Você eu nunca esqueço. fala de você. Você sempre pergunta as coisas dos outros, você nunca fala de você. Mas só um parênteses que vocês podem estar achando estranho, porque já que a gente se conhecia na faculdade, né? Como é que eu não sei disso tudo que a Isabel está contando até agora? Porque, na verdade, a gente não era tão amiga, né? A gente ficou amiga a gente assim, depois. A gente era amiga. do mesmo círculo, assim, né? A gente era do mesmo círculo. Mas eu acho que é quando você foi morar em Londres pra fazer St. Martins, que a gente se encontrou várias vezes. Eu fiquei na sua casa, você ficou na minha. Eu acho que esse foi o início, mas eu acho que a coisa ficou... Que a gente ficou com essa regularidade mais próxima foram ao longo dos anos do trabalho no Premier Vision, né? 2 vezes por ano em Paris, e aí eu comecei a encontrar mais você do que os nossos amigos aqui. É por isso que eu também não sei várias coisas dessa vida pregressa da Isabel, do início da carreira dela. Tô adorando. Vai, Bel, continua. Foge não. Então, eu era assistente de uma stylist, que eu conheço até hoje, uma stylist super, que eu gosto muito, chama Darcy Buckler. Ela faz mais homem. Ela faz Vogue homem. Nessa época, ela tava trabalhando na Air France Madame. Aí eu ficava fazendo produção, recebia tudo, fazia inventário, escrevia tudo, passava notinha. Aí viajei pra Nova York com ela, fazendo isso. Foi muito legal. Ou você virou freelancer direto? Não, depois eu virei... E foi esse momento que você ficou mais próxima da Vogue? Que momento que a Vogue entrou na sua vida? Foi nesse momento também. Como é que entrou a Vogue na sua vida? Entrou através do QI, famoso QI, quem indica? Já ouviu falar? Adoro, super. Hashtag white privilege. Mas eu vou te falar que esse QI, eu nunca me aproveitei dele, eu nunca consegui esse QI, eu juro, mas vai lá. Não, mas eu acho que também no meu caso é o seguinte, a Betinha, nossa amiga Beta, que estudou também com a gente na PUC, ela... Que tá na Casa Vogue, né? Beta na Casa então, Vogue. na época ela trabalhava na Vogue e eles estavam procurando um correspondente em Paris. Então também não tem 1 milhão de pessoas, né? A minha colaboração com todo o grupo Globo Condé Nast começou aí, porque eu também escrevo para as outras revistas. Mas eu lembro que a primeira matéria que eu escrevi foi sobre... Eu não sei se você lembra da mega exposição que teve no Victoria and Albert's sobre o balé russo e a moda. Lembro. Maravilhosa. Quer dizer, não era sobre... Não, tinha parte do figurino, mas era, na verdade, como é... O balé russo é obra de arte total, né? Em todos os aspectos. Então, cenário, grandes artistas faziam Picasso, música, fazia cenário. Chanel chegou a fazer figurino. Então, eu lembro que foi, assim, já 4 páginas, assim, pá, abre. Mas eu lembro que como no meu jornalismo... E se bem que eu tive outras experiências nesse meio tempo que eu não tô esquecendo, mas eu fazia, por exemplo, eu comecei a colaborar com a Piauí antes também, bem no início. Mas eu lembro que a minha editora na época, na Vogue, a Bel, ela também era Bel. Ela falou assim, o seu texto tá muito duro. E isso é uma coisa assim que você escrever pra revista feminina, né? Você tem que aprender, e eu acho isso ótimo, inclusive. Você tem que aprender a fazer um texto gostoso, né? De se ler. Enfim, eu tava fazendo mestrado na época, acho que eu tava... Com vocabulário acadêmico, né? Assim, tudo muito duro, sabe? E aí eu entrei nessa, né? De imprensa feminina. Quer dizer, não só, né? De todas as entrevistas e as pessoas que você teve a oportunidade de conhecer, porque você também nunca fala
da sua lista estrelada, que você já entrevistou todo mundo. Bacana. Não entrevistei todo mundo. Eu não entrevistei o Lagerfeld, eu não entrevistei. Não, tem várias assim que eu não entrevistei. Mas quem você entrevistou que foi um ponto alto? De estilista? Estilista, artista, pode ser no geral. Olha, Top de five, estilista. Top five, Isabel. Olha, de estilista eu acho que Guesquier, que eu entrevistei 2 vezes. Chique. Na segunda vez ele pediu, ele falou assim, vai ser Isabel. Ele gostou de mim. Tá vendo? E Isso agora, ela não fala. as assessoras da Louis Vuitton até me falam, cara, maior sorte, porque hoje em dia ele não dá mais entrevista. A Louis Vuitton tem uma política de não deixar mais tanto os estilistas. Isso vale também pro Virgil. Porque eu tô fazendo mó lobby com as meninas da Louis Vuitton. Eu quero entrevistar o Virgil, deixa eu entrevistar o Virgil. Agora não tem mais entrevista. Inclusive pro Guesquier, que você já entrevistou 2 vezes. A mamatinha acabou. Acabou. E depois dele? Olha, de estilista... Top 5, Isabel, top 5. Olha, pode ser qualquer top 5 momentos da sua carreira. Olha, eu amei entrevistar que foi uma entrevista curta, tá? Albert Elbaz, quando ele ainda tava na Lanvin. Inclusive, foi pouco antes dele sair. Não foi naquela abertura da exposição que eu estava com você? Exatamente. Eu estava com você. Eu ainda pego essas mamatas, sendo amiga da Isabel, gente. Mamatinha. Tem várias mamatinhas, é muito bom ser amiga da Isabel. Tem várias listas VIPs que eu entro. Não, então, eu gostei muito de... Assim, não foi uma entrevista... Por exemplo, as entrevistas que eu fiz com o Guesquier são mais de 50 minutos, 1 hora, né? O que geralmente é o ideal, né? Você tem pelo menos isso aliás, com qualquer pessoa, seja quem for. Mas com ele foi o quê? 10 minutos, 15 minutos, uma coisa assim. Pra TV Vogue. Então, temos provas. Tá lá. Temos provas, tá lá. Eu com meu cabelão, ainda tinha meu cabelo comprido. Quem mais? Eu devia ter pensado nisso antes. E o Gaultier, mas uma que pessoa, você adora? olha só. Ai, Gaultier, amei Jean também. Paul. Ele é ótimo. Tive que me policiar, porque ele é uma pessoa, assim, gente como a gente. Gosta de ficar falando de novela, gosta de ficar falando que tá passando na TV, entendeu? Ele é super... do high low, ele é mais pro low. Ele curte mais o low. E eu também adoro. Então, eu tive que me policiar pra, né? Não ficar só no beijo... Exatamente, de comadre, né? Uma outra pessoa que eu amei ter entrevistado foi a Monique Lévi-Strauss. Eu vi a mulher do Claude. A mulher do Claude. Eu entrevistei 2 vezes, porque... Ela é artista, não é isso? Não, ela é pesquisadora. Ai, meu Deus, eu acho que... E ela é especialista em chale de cachemira. É isso. De cachemira ou de cachemir? Cachemir. É da cachemira. Cachemir, Mas é de cachemir. E aí, a primeira vez eu a entrevistei pra fazer uma matéria na Vogue. Mas assim, meia página, sabe? Eu tinha um material maravilhoso e esse é um problema, né? Da mídia impressa, né? Não tem como você... Nossa, eu tenho tanto material que eu não aproveito, sabe? Assim, ainda bem que eu tenho tudo gravado. E... Nunca se sabe. Mas aí depois eu entrevistei mais uma vez a Madame Lévi-Strauss, porque ela lançou uma meio autobiografia. Entrevistei dessa vez pra Piauí. Então aí eu fiz uma matéria que ficou mais legal, que tá na Piauí, procurem aí. E quem que você gostaria de entrevistar? Eu acho que eu sei. Eu vou abrir aqui para todo mundo, para todos os nossos ouvintes, quem é a sua musa inspiradora máxima. Ai, meu Deus. Quem você gostaria de ser? Quem? Se uma fada batesse aqui e falasse, Isabel, pode ser qualquer pessoa. Quem seria? Oprah. Gente, a Isabel, ela Oprah, é mas, assim, muito obcecada pela Oprah. Eu só não sei se ela é mais obcecada pela Beyoncé ou pela Oprah. Pelas duas. Eu teria que nascer de novo, né, querida? Você acha que eu tenho que nascer de novo pra ser uma comunicadora como ela? Eu acho que eu nem conseguiria entrevistá-la, porque eu acho que eu não teria estrutura emocional. Eu acho que eu ia estar tão loucona dentro da minha cabeça que eu não conseguiria fazer uma entrevista decente com ela. É engraçado porque dessas musas, eu acho que hoje... A gente já falou disso, né? Eu tô obcecada com a Anne Chapelle. A Anne Chapelle, gente, procurem saber quem é. É uma mulher
mulher de negócios, mas que na verdade não vem da área administrativa. Na verdade, ela trabalhava no ramo farmacêutico, trabalhava com saúde e hoje em dia ela virou a CEO do Haider Ackermann, da Andermann Master, e agora está na Poiré, não é? Agora, Olivia, ela, você sem não... dúvida, é o meu ponto ela é o alto. seu... É o meu North Star, sabe? Tô olhando ali, tô seguindo. Não, sabe quem é minha outra North Star, que eu acho que é um pouco mais realista do que a Oprah? É a Terry Gross. Terry Gross. Você sabe quem é a Terry Gross? Não sei. É uma das maiores radialistas dos Estados Unidos. Eu acho, olha, tá no top 3 maiores entrevistadoras norte-americanas. Ela tem há décadas um programa na rádio, que também é podcast. Então eu sigo no podcast, escuto todos os dias. Então, o programa dela se chama Fresh Air, é programa de entrevista. Gente, eu sei qual é o Fresh Air. Ela faz uma entrevista por dia, e são todas entrevistas maravilhosas. Assim, é absurdo. Ela é muito boa porque ela sabe fazer as perguntas difíceis, mas ela tem a sensibilidade. Sabe assim, é perfeito. Não quer ficar dando... Porque eu acho que no Brasil tem muito isso. Não só no Brasil, mas eu acho que no Brasil tem muito, sim, essa coisa do lição jornalista. Lição de moral, né? Ficar jogando na cara, ficar, né? Tem. E ela não tem nada disso, sabe? E eu sou muito fã dela. Buscando aqui, tem outra referência também pra mim, a Sarah Moore. Sarah Moore, que segue a gente! Que segue a gente. Eu segue realmente a gente acho no que ela Instagram. segue achando que é outro podcast, Com Isabel. certeza. Porque olha só, gente, a gente fez pesquisa pra achar o nome do nosso podcast e a gente chegou a High Low. A gente nem se deu ao trabalho de ver se tinha um outro podcast chamado High Low. Na verdade, tem um outro chamado The High Low, que é de umas inglesas, eu acho. Aí, de vez em quando, vivem tagueando a gente. Acho ótimo, né? Inglesas. Já dá um eu também buzz acho. Nos seguidores. Mas a Sarah Moore, eu acho interessante pelo trabalho que ela faz, que é aí que eu me reconheço também com os novos talentos, né? Inclusive, Isabel, eu vou te falar que ontem, já que a gente estava falando sobre as imagens dos sem olhos, né? Que eu estava falando que eu estava começando a me deparar em muitas pesquisas com imagens onde os olhos estão feridos ou cegos por algum motivo. Aí eu fui ver o Blackbird, não... Qual é o nome? Bird Box. Na Netflix. E eu vou te falar, Isabel, me reconheci, sou eu. Eu sou a Sandra Bullock. Com os olhos vendados. Com os olhos vendados, com aquelas crianças no colo, falando assim, não abre o olho, não torne a sua marca uma marca comercial sem valor nenhum. Vamos lá, vambora. Não olha para a rede social, não olha para nenhum lugar, tenta manter o seu foco, enquanto isso, aquela selva te perseguindo, e aí você tropeçando. Gente, eu juro, Isabel. Fala rapidamente da DACRE, porque você não falou, né? Que é o que você faz atualmente. Retomando lá na parte anterior, eu fui fazer as faculdades até chegar em moda, abri a minha marca. Depois fui para Londres, voltei, comecei a trabalhar na Animalia na parte de desfile. Depois fui para a área internacional da Animalia, e aí fui rodar o mundo fazendo desenvolvimento, principalmente de matéria-prima, produto e tal. E aí, depois tive uma passagem rápida pela Sacada para abrir o departamento internacional deles. E é interessante porque, apesar de eu não necessariamente ser uma pessoa... Aí, quando você fala da engenharia, como que ela me ajudou, né? Eu comecei a perceber que eu sabia lidar com a parte criativa, né? Com o departamento criativo, com as necessidades do departamento criativo. E também conseguia me dar muito bem com essa parte mais comercial e administrativa, de business da coisa. Então, acho que isso foi algo que pontuou a minha carreira até hoje. Fui para a Sacada, continuei trabalhando e viajando muito, porque eu fui abrir o departamento internacional.
E aí foi nessa época que o Premier Vision, que eu já fazia alguns trabalhos de consultoria para eles, para a América Latina, me chamou. O Premier Vision é é o mais importante evento de matéria-prima e componentes para a moda do mundo, que acontece duas vezes por ano em Paris. E eu fui chamada para ser coordenadora deles, né, fazendo o monitoramento da América Latina. Nessa época, existia o Premier Vision aqui, o evento, né? Então eu também era coordenadora de moda do evento, montava o evento todo, e nessa época eu tive que abrir a Dacre. Mas a Dacre, no início, eu abri só para trabalhar com o Premier Vision, né? A Dacre foi a minha primeira empresa. Dacre Deviate, que é Dacre criatividade. Deviate. É um anagrama de criatividade, porque a ideia da Dacre era organizar os espaços criativos para que as ideias abstratas dos designers, né, elas conseguissem ter sucesso ao final da cadeia. Então, assim, tá tudo, entendeu? A engenharia é total dentro do que eu faço até hoje. Permeou a minha vida durante muito tempo. E aí, na Dacre, eu praticamente só fazia Premier Vision quando a São Paulo Fashion Week me chamou, a Graça Cabral, que já era uma amiga minha, ela me chamou para fazer a consultoria de produto de um projeto do Top 5, né, em 2015, que é um projeto dentro da plataforma de desfile, e eu comecei a fazer consultoria de produto. E, a partir daí, a Dacre ela se especializou em trabalhar com novos talentos e pessoas com ideias mais de vanguarda, mais prospectivas, e o que a gente faz hoje é tentar organizar o caos criativo, né, sem tolir. Então, por isso que é o Bird Box, né? Porque você tem que... É uma luta constante, aquele desespero, né, num mercado que fica toda hora empurrando os novos criadores para eles serem compromising, né? Como que é? Se comprometer, né? Comprometimento? Mas assim, compromising no sentido de comprometer a criatividade deles, isso, né? Para entrar no mercadão, né? E a Dacre, o que ela tenta fazer é resguardar um pouco, né? Na tentativa de resguardar esses criadores em projetos ou tentando ajudar a estruturar a marca deles, apresentando, aumentando o networking, para que eles consigam se manter criativos e, ao mesmo tempo, iniciar esse pensamento mais de negócio, de business, né? Porque a gente já entendeu que, se não tiver esse suporte, as marcas morrem muito cedo, né? E isso, eu vou te falar, Isabel, essa complicação da ideia, da criatividade, das necessidades do espírito criativo com as necessidades do negócio é o maior gap, né, que a gente vê no mundo inteiro. Então, a Dacre, na verdade, ela fica tentando fazer esse meio de campo aí. A gente está tentando, que nem a Sandra Bullock. Com um monte de coisa de fora, mas tudo bem. Agora, eu acho que o que a gente gostaria também é que o High Low virasse High Low Inc., né? Que esse podcast enriqueça a gente, né? Fala um pouco o que você espera, Isabel, para o futuro. Algo que você queira fazer, além de enriquecer com o High Low? Olha, eu sou Áries com Gêmeos com Libra. Não consigo fazer plano, Olivia, eu não consigo, eu não sou essa pessoa. Eu já percebi. Quero ser redatora-chefe, eu não sou uma pessoa de objetivos assim, tão... Eu sou de qualidade, eu gosto de estar fazendo coisas de qualidade, mas eu não tenho essa coisa de título, de... Carreira. Preciso ter isso, eu não consigo. Eu acho que o objetivo que você não está falando é que você gostaria de ter o seu programa de TV. Fica a dica aí, gente. Algum produtor de televisão? Todo mundo me fala isso por mensagem privada, mas né? Ninguém ainda, ó. Cadê o investimento? Cadê? Show me the money, né? E você, Olivia, além de fazer acontecer a carreira da juventude brasileira? Projeto é o que não falta, né, Isabel?
Eu acho que eu sou a rainha do projeto, né? Eu sou eu também. Afinal, somos pessoas de humanas, né? Somos de humanas, assim, projetos é o que não falta, a quantidade de projetos que a gente inventa. Mas eu não sei, eu tô num momento também da moda que eu vou te falar, Isabel. Eu tô gostando muito dessa experiência nossa no High Low. Eu também. Inclusive, eu acho que renovou o meu interesse pela moda, que eu confesso que eu andava um pouco desinteressada. Eu tava assim, meio. Sabe quando você joga a toalha? Eu acho que eu não tinha jogado a toalha, mas eu acho que eu tinha entrado num fluxo muito frenético, onde eu tinha deixado de pensar sobre coisas. De novo, né, trazendo a coisa do Bird Box, é sempre aquele desespero que tem algo te perseguindo e sempre tem algo acontecendo e pessoas em perigo, e aí você vai lá e sabe, tem que correr e tem que tapar buraco e tem que resolver coisas. E eu acho que essa experiência tem me trazido uma vontade mais de escrever, sabe? Ó um livrinho que não vem aí daqui a pouco. Editoras, fiquem de olho. Fiquem de olho, ó um livrinho aí, como não podia sair, né? Ai, mas é isso. Mas é isso, gente. Qualquer coisa, se tiverem dúvidas, deixamos bastante coisa de fora também, mas, né? Tudo bem. Faz parte. Vocês vão descobrindo aos pouquinhos outras coisas, outros fatos sobre nós duas. A gente vai dando uns drops. Então é isso. Até semana que vem, olha. Um beijo. Um beijo, Bel. Tchau.